Fala aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula do curso Marketing para Mentirosos. Galera, eu quero que vocês, nesse nível do curso, já entendam que acreditar que a vida é aleatória é uma completa loucura. Acreditar que as coisas são por acaso, acreditar que o mundo não tem uma certa justiça que nós não compreendemos. Você não aceitar isso, pessoal, nesse ponto, para mim, é uma completa babaquice. Mas todos temos o direito de acreditar e viver o que nós quisermos. Então eu nunca vou desrespeitar as suas escolhas de crenças. Mas se você se permitir fortalecer isso na cabeça de você, eu tenho plena convicção de que seus resultados vão aumentar muito, tá? Então, pessoal, essa aula é a materialização do chefe, o hino dos empregados. Tudo que acontece fora da gente tá dentro da gente. É difícil a gente compreender isso porque nós nascemos numa hereditariedade. Nós nascemos já carregados com coisas que dificilmente a gente consegue acessar dentro de nós. Isso é uma brisa futura. Dentro daquilo que a gente consegue enxergar hoje, pessoal, dentro daquilo que a gente tem um certo controle, tá? Consciente e até em nível subconsciente, eu quero mostrar para vocês algumas atitudes, mostrar alguns modos de vida, tá? Algumas certezas sobre a vida que, se você não observar isso, a sua vida vai se complicar e você vai ter que materializar um chefe. Materializar um chefe seria alguém mandando em você. Você pode ter alguém mandando em você mesmo. Agora, você não pode estar alone, à solta, vagabundeando, sem pagar um preço por isso. E eu acho que esse preço vocês não querem. Eu acho que vocês querem ver a mágica acontecer. Vocês querem ter... Por exemplo, eu tô num prédio, pessoal. Esse prédio precisou de um engenheiro para desenhar, precisou fazer a fundação, precisou levantar as paredes, botar as vigas, tudo numa ordem certinha para que eu esteja sentado aqui e isso tudo não caia. Tá? Houve essa ordem, houve essa cronologia e a gente precisa entender que se a gente respeitar essa cronologia na nossa vida, sem querer adiantar demais os passos ou por tentar adiantar, por ter ansiedade no processo, a gente acaba matando as plantas porque a gente fica impaciente, porque a gente tem um desânimo, tá? Então assim, eu quero que vocês tenham consciência de entender que isso é um processo de longo prazo, é um processo que você vai ver o resultado por toda a sua vida a partir do momento que você se tornar a pessoa que tá realmente dentro de você e que quer aparecer. Eu quero dizer o seguinte, pessoal, nós podemos, olha a brisa, nós podemos ser fragmentados por pessoas externas, ou seja, pode existir alguém externo fazendo um papel que a gente deveria fazer internamente. E quando a gente absorve aquela pessoa, olha que louco, a gente absorve o comportamento daquela pessoa, aquela pessoa some da nossa vida. Como se a gente tivesse o poder de absorver pessoas, de... No caso, como diz a PNL, modelar as pessoas, tá? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, esse padrão de comportamento, que a gente vai falar agora, é o hino dos empregados. Todas as pessoas que são empregadas, tá? Elas ferem alguma parte desse hino. Esse hino pode ser mais completo, eu fiz só uma parte, mas isso aí a gente pode estender, eu não tô com pressa para terminar esse curso, eu tô com vontade de ver resultados. Então assim, pessoal, vamos lá. Existem pessoas que são novinhas, tá? Ah, Mário, eu tô com 18 anos, tô fazendo faculdade, sou estagiário. Óbvio que você vai ser estagiário. Você não tem nada na cabeça, você precisa aprender. Você vai ter que absorver as pessoas, você vai ter que entender algo que acontece no mundo para ampliar o seu horizonte, enxergar. Então, pessoal, é claro que tem pessoas, que eu não sei a idade de vocês, que precisa passar ainda por muita coisa ainda como empregado, mas acredito que não seja a maioria dos que estão nesse curso, porque eu tenho o perfil de vocês, tá? Então, para 90% desse curso, essa aula serve como uma luva. Para uns 10%, a pessoa tem outros fatores que aprisionam ela em outro caminho e que ela vai ter que ter paciência para entrar nesse padrão de vida, nesse momento de vida, tá? Então, vamos lá. É bem básico, pessoal. Simples e objetivo. E não é ruim nem bom, é a verdade. Se você não mandar, alguém vai mandar em você. Se você não visualizar o negócio, se você não visualizar um processo, se você não visualizar
uma demanda, alguém vai visualizar por você. Se você não ter disciplina, alguém vai disciplinar você, pessoal, e esse é seu chefe. Se você não pensar o tempo todo no seu negócio, alguém vai fazer isso e vai tomar ele de você. Então, pessoal, às vezes você acha que você vai ter sócio e você vai falar, ó, eu e o Joaquim somos sócios. As pessoas não sabem, mas sociedade é super difícil. E muitas pessoas fazem sociedade achando que vão se aproveitar de outra pessoa. E 90% das vezes que eu vejo isso em consultoria, a pessoa que acha que vai aproveitar acaba sendo explorada e se ferra e fica reclamando. Tá? Por quê? Porque ela tá delegando para outra pessoa o que ela deveria fazer. Isso é ridículo, isso não funciona, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Se você não der o melhor no que você faz, alguém vai fazer e te tomar o mercado. Se você não usar a sua mente, alguém vai te usar como braço. Vocês veem isso em todo momento. Se você não tiver coragem, alguém vai fazer no seu lugar. Seu chefe, pessoal, é a materialização da sua ignorância, tá? Então assim, eu sou novo, eu sou ignorante. Acabei de entrar na faculdade, eu sou ignorante. Então eu preciso de um chefe, porque ele é a materialização de tudo aquilo que eu não sei. Tá me entendendo? Ele sabe o que você não sabe, e mesmo... Tá escrito errado, pessoal, desculpa. E mesmo... que você seja melhor que ele em vários aspectos do negócio, se ele tiver a atitude de chefe, você vai ser sempre empregado. Se na sua cabeça, pessoal, olha, tudo é na mente. Se o seu comportamento, se a sua disciplina, tá? Se a sua capacidade de ver valor em você, se a sua capacidade de se expressar for inferior à de um macaco que consegue fazer essas coisas, ele vai ser seu chefe. Tá? Independente do que você saiba mais do que ele. Porque, pessoal, a vida ela é um jogo de valor próprio. Tá? Onde você tem pessoas com um valor próprio super alto, os artistas, as pessoas famosas e pessoas comuns. E isso está no inconsciente coletivo de todos, e isso é representado por todos. Mário, mas como é que isso funciona? É através da fé? Pessoal, é através do processo criativo de cada um. Tá? Eu não entendo todo o processo criativo, eu não entendo o porquê de tudo. Eu entendo que existe um porquê e eu busco o porquê, tá? Algumas pessoas, pessoal, elas brilham mais que as outras e isso é porque elas não ignoram algumas coisas que as outras pessoas geralmente ignoram. Eu vou dar um exemplo, pessoal. Um cara que faz uma música muito top. Você sabe a dificuldade de fazer uma música que fique famosa? Música top que eu digo que os seres humanos acham top. Sei lá, parabéns pra você que me fez entender que meu amor não é pra você. Tipo assim, sabe esses caras que fazem músicas que tá no inconsciente da galera que a galera gosta? Existem pessoas que fazem isso o tempo inteiro. Tipo a Anitta. E existem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem. Aí você vai me dizer, Mário, a probabilidade de você fazer uma música muito top é muito baixa. Só que isso é mais ou menos verdade. Se fosse muito baixa, as pessoas não iam ter pessoas que toda hora conseguem tirar uma coisa nova, que todo mundo adora. Tá? Então, talvez não é que a probabilidade seja baixa, mas o lugar aonde elas se escondem dentro da gente, o lugar onde a gente encontra o formato lógico da onde a gente busca esses tais sucessos, não seja visível para todos. Então, olha como é muito mais lógico você acreditar que existe um lugar, existe uma metodologia que algumas pessoas já sabem e usam para fazer sucessos, ou você pode achar que a chance de criar uma música é sempre 1 em 1 milhão. Então tem gente que toda hora tá acertando 1 em 1 milhão. É como se tivesse gente que ganhasse na Mega Sena todo mês. Não é assim, tá? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nada é aleatório, tudo é culpa nossa, de certa forma, tá? De certa forma, tudo que tem a ver com os nossos objetivos, tá? Tudo que tem a ver com os nossos sonhos, tudo que tem a ver com o jeito que a gente decidiu usar a nossa vida. Porque a nossa vida foi um presente. Você recebe um presente de alguém, seu pai te dá um presente. O que você faz com um presente é problema do seu pai? Não, seu pai te deu um presente. Ele falou, filho, esse é seu presente. Seu presente é a vida. Faça o que você quiser. É basicamente isso que acontece. Nós temos um presente. O que a gente faz da nossa vida é escolha nossa. No mundo de hoje, pessoal, quanto mais ignorante de coisas externas você for, melhor. Quanto mais focado num mundinho só, melhor. Quanto mais você fortalecer aquilo que você quer, se você quer ser um doutor, se você quer ser psicólogo, se você quer ser terapeuta, se você quer ser nutricionista, seja lá o que você quer, você vai entrar no seu mundo e vai ignorar todo o ruído. Você vai entrar no seu mundo e vai ignorar toda interferência, pessoal. Você não pode querer ser tudo. Hoje em dia tá tudo muito acessível. Mas se eu for tudo,
tá? Se eu não me focar em algum ponto, em algum momento da minha vida, eu não vou conseguir ter ordem para construir uma casa, para construir um prédio. Tá? Então, pessoal, se eu fosse dar uma receita de bolo extremamente necessária para que você consiga vencer a ideia de ter um chefe, ou seja, que você não precise materializar um chefe, você não precisa materializar alguém que vai estar lá às 8 horas da manhã, assim, ó. Como que você faz isso? Para você não ter essa pessoa, você tem que ter disciplina para você acordar. Você dentro de você já tem um chefe. E talvez quando você chegar no seu trabalho, o seu possível, o seu atual, para quem ainda tem chefe terreno, tá? Ele vai chegar até depois de você. É você que vai estar dando um sinal pro universo de quem manda, pessoal. É assim que funciona. Você faz na frente. A gente espera ganhar antes de fazer. Eu acredito, se você orar muito, se você tiver muita oração, muita energia, se você conseguir atrair muito seu objetivo, na melhor hipótese você vai andar junto com seu objetivo, pessoal. Andar junto. Agora, ele não vai acontecer antes de você dar o passo, tá? Então, você tendo disciplina, você mata o chefe externo. Você tendo comprometimento com o que você faz, você vai matar o chefe externo. Ele vai desaparecer. Se você começar a ter ordem na sua vida, se você começar a ser uma pessoa mais ordeira, você vai matar o chefe da sua vida, tá? Se você tiver obsessão pelas suas ideias, se você tiver obsessão, que é aquela verdade tão forte, que se alguém te questiona, a pessoa fica até com medo de te questionar. Então ela nem vai te questionar, porque ela sabe que aquilo é você, aquilo faz parte de você. Aquilo não é uma coisa que é tirável, aquilo já é uma coisa que você absorveu. Então a pessoa fica até com medo. Essa é a verdadeira vontade, pessoal. Se vocês estiverem nesse caminho, dentro daquilo que eu expliquei sobre verdade relativa, vocês vão materializar o objetivo de vocês. Seja ter seu escritório, seja ter sua clínica, seja ter o que vocês quiserem, pessoal. Eu tô falando, seja o que for. É matemática, tá? Coragem suicida às vezes. Por que coragem suicida? Pessoal, alguns momentos da vida, a vida trava o nosso reto. Tá? Em alguns momentos da vida, a gente trava o nosso reto. E se a gente não tiver uma coragem que, naquele momento, às vezes, até pra gente pareça ser suicida, você tem que sentir. É tudo um processo de sentimento interno, não é um processo de sugestão. Ô, Mário, você acha que eu devo... Se você fizer isso, já além de me dar nervoso, asco, de eu falar, nossa, que mentalidade, que idiota, tá? É aquilo que você... vai olhar pro céu, é você e o eterno, é você e toda essa loucura, tá? É você, certo? Então você vai ter uma coragem que às vezes, pessoal, você vai ter que tomar uma atitude, você vai meditar por poucos segundos, porque não é sempre que a gente tem tempo para meditar, e, como diz na bolsa, colocar o nosso cu na reta, tá? Então, pessoal, por que eu tô falando de alguns ingredientes? Muitas pessoas que eu converso, que eu faço consultoria, tá? Principalmente, elas abrem sociedade esperando que um sócio que apareceu do nada, olha, apareceu um sócio aqui e ele vai fazer o que eu tenho que fazer. Pessoal, isso não funciona. A sociedade é um casamento mais complexo ainda porque você não transa com a pessoa. Todo casamento e tal, você tem uma troca de energia carnal, você se funde com a pessoa. Sociedade, bom, pelo menos as que eu conheço normalmente, não tem essa fusão. Então, às vezes, pessoal, ela não entrelaça legal, tá? Sociedades dão certo. Se você tiver ordem, comprometimento, se você tiver uma regra para a sociedade, se você tiver um modelo de comissionamento, um modelo de todos ganharem, que seja bacana, você vai dar certo. Muita chance de dar certo. Agora, é mais difícil, tem mais processos do que uma empresa sozinha, como um consultório, uma clínica, que você vai atrair os seus clientes. Tem suas limitações e tal, mas também pode atrair depois futuros médicos, futuros funcionários que vão trabalhar para você. O que eu quero falar para você é o seguinte, pessoal. Eu vou ler o que eu falei. Em todo casamento existe um visionário. É do visionário que nasce o negócio. O visionário carrega o negócio na mente e no coração. O visionário tem a visão geral de todo o processo, mas não é especialista em um único ponto. Ele sempre busca se especializar no ponto-chave, e isso varia de tempos em tempos. É uma atualização, porque você monta um produto, um negócio, tem que estar sempre atualizado e às vezes o ponto-chave muda, tá? Eu quero que vocês se tornem visionários. Desculpem os erros de português, porque eu faço aqui e geralmente, às vezes eu erro. Mas, o que eu tô falando com tudo isso, pessoal? Existem várias ferramentas numa empresa. Existem os visionários, na verdade, geralmente um só já basta. Existem as engrenagens, que são as peças que fazem as outras peças se comunicarem, aqueles que interligam. Tem o pessoal da produção, tem um pessoal que, sei lá,
faz a parte burocrática. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. O grande negócio tá sempre, pessoal, se vocês forem atingir o topo tá nos visionários. Os visionários são aqueles que enxergam para frente. São aqueles que, enquanto tá todo mundo olhando a materialidade das coisas, ele tá pensando no imaterial lá na frente, olhando todas as cagadinhas que estão acontecendo nesse presente, tá? E ele age da maneira que ele tem inspiração. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte, pessoal. Parece loucura e às vezes parece que isso não é prático, tá? Mas é super prático e é muito rápido o resultado disso tudo. Só que para isso, o único problema é que não basta vocês aprenderem, vocês têm que fazer. Então, não adianta você falar de disciplina e você não organizar a sua agenda. Não adianta você falar de comprometimento e você não passar a maior parte do seu dia fazendo coisas ou pensando ou trabalhando, estudando sobre aquilo que você deseja fazer, trabalhar, ver brotar a árvore, tá? Não adianta vocês acharem que dá para construir um prédio de maneira desordenada. Existem passos na construção que são extremamente chatos, passos burocráticos, por exemplo. Não adianta acelerar. Tem que caminhar com o universo. Tem certas coisas que quando você tá fora do eixo, para você voltar, você vai precisar respirar, inspirar, expirar. Você vai precisar controlar o seu lado emocional. Se não, pessoal, você vai matar o processo. Tem que ter ordem. Tá? Não adianta você perguntar pra mim se o que você quer fazer é certo ou errado. Se você não tiver a obsessão de saber que o que você quer é o que você quer e pronto, não tem como dar certo. Então, é perda de tempo, tá? Galera, eu tenho plena convicção de que esse curso é a maior brisa que eu já fiz nessa vida atual, de Mário Schwartzman. E eu tenho plena convicção de que eu vou ver muito resultado. Bom, a não ser que eu morra antes, eu vou ver muita coisa, muita gente bacana saindo desse curso também. Então, pessoal, por favor, não acreditem no que eu falo, tá? Façam o mais difícil, pra mim e pra vocês, fazer o que se fala, tá? Então, pessoal, lembra do que eu falei na última aula? Cabeça não serve de agenda. O principal não é você trabalhar o seu braço, tipo assim, você tem que ter saúde, faça esporte, cuide do seu físico, super importante, mas no seu trabalho, mental, tá? O seu trabalho é mental. Se você, por budget, você não tem grana, você vai fazer tarefas manuais, mas sempre visando que o seu trabalho possibilite que alguém faça aquilo que é mais braçal e você fique sempre na visão, tá, do negócio em si. Tem muito mercado, pessoal. As coisas... Você pode olhar pelo ponto de que a mecânica tá tirando o emprego de muita gente, mas você pode olhar também que a informática tá criando muitas novas formas de ganhar dinheiro, pessoal. Tem vários campos da mente, tem vários campos da vida que vocês podem se aventurar. Então, assim, galera, pratiquem esses ingredientes básicos, meditem sobre isso, escrevam sobre isso, sonhem com isso, cada dia de uma vez, e podem ter certeza, pessoal, árvores nascem com sementes. Vai nascer algo. Não sei ainda qual monstrinho vocês vão virar. Eu crio monstros, entendeu? Eu sou a fábrica de monstros mentais. Pratiquem, pessoal. Um abraço, beijo e até a próxima aula. Fui! Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada.